Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. O livro O Poder do Coaching apresenta em suas 240 páginas ricos conhecimentos que se referem ao universo do coaching, os conceitos, as técnicas, métodos e ferramentas mais utilizadas. Para quem não sabe, o coaching ajuda as pessoas a alavancar metas e despertar potenciais para o sucesso e para a felicidade. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o coach Cristiano Moreira. Cristiano, vamos tentar entender essa questão de coaching, como que funciona essa questão que as pessoas às vezes não conhecem, essa questão de PNL, de como funciona essa questão. Certo. Explicar para o telespectador. Você falou sobre PNL agora, coaching. Então, o que é coaching? Às vezes você está se perguntando agora o que é coaching. Coach é uma palavra americana que quer dizer treinador. Então, o coaching, ele faz o trabalho de treinar. Agora há pouco a gente estava ouvindo o Dr. Renato falando sobre uma das evoluções, né, expressivas dentro da Santa Casa, foi a questão dos treinamentos, né? O Steck até enfatizou isso. Então, o coach trabalha com treinamentos. Acontece que existe a modalidade de treinar em grupo, treinar pessoas para uma habilidade específica, e tem também a questão de treinar no sentido de aprimorar o potencial da pessoa para que ela alcance os seus objetivos. Então, o coaching usado no meio empresarial hoje em dia, ele é focado nisso, em despertar os potenciais das pessoas para que elas possam alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos, para que elas possam, então, realizar aquilo que elas tanto desejam. Esse é o objetivo do coaching. Cristiano, um prazer tê-lo aqui novamente. Igualmente. E agora você trazendo um livro, O Poder do Coaching. Fala um pouco para nós como é que surgiu essa ideia. Então, Josane, você sabe muito bem que eu comecei com o coach aí tem uns 3 anos e meio. Nós fizemos até uma certificação juntos. Eu costumo falar que a Josane foi minha primeira coach. Porque quando nós fazíamos os exercícios, ela foi no exercício a minha primeira coach. E você como coach, que é o outro termo também, que está indo muito bem. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Então, há 3 anos e meio atrás, eu fiz a minha primeira certificação de coach, baseada, é claro, em outras ferramentas de desenvolvimento humano que eu aprendi e conheci ao longo desse tempo. Então, eu trabalhei o livro O Poder do Coaching em cima de uma ferramenta específica, e eu tive a oportunidade ano passado, quando eu estava fazendo uma outra certificação em coach financeiro, em ser chamado para fazer esse livro com outros 17 companheiros coaches que estão aí por todo o Brasil. São vários profissionais aí, né, no Nordeste, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então eu tive essa oportunidade maravilhosa de estar com eles, e o meu capítulo justamente fala o poder do coach e o autoconhecimento, que é um foco que eu dou assim, com bastante ênfase no meu processo de coach, porque eu acredito que o autoconhecimento é dele que a gente parte, é o ponto de partida para que a pessoa então possa despertar o potencial dela e alcançar o seu melhor. Então o livro surgiu daí, dessa oportunidade. Cristiano, a palavra despertar é uma coisa importantíssima. Como é que você vai despertar realmente o interesse do seu colaborador? Existe uma fórmula, existe um caminho para despertar o colaborador? Porque tem colaborador hoje assim. Nós temos muitos concurseiros. E ele está inscrito em 1, 2, 3, 4 concursos. O ano inteiro ele faz concurso, ele nem sabe em qual ele vai passar, o que ele vai assumir. E se ele vai gostar ou não, se ele vai inserir naquele contexto. Okay. Existe o coaching, por exemplo, para o funcionário público, para o serviço público? Hoje em dia existe coach para várias áreas. Nós temos o coach que a gente chama coach de vida, ou life coach. Nós temos o coach para executivos, que aí é uma outra modalidade para pessoas que estão no nível médio ou alto da empresa. O coach para colaboradores acontece, sim. Muitas vezes as empresas compram um processo de coach para os seus colaboradores. E um dos motivos também, além de despertar esse potencial, a motivação, talvez seja um dos focos que você está colocando aí agora, despertar a motivação dele, despertar o melhor que a pessoa tem, né? E o propósito. Eu vejo que uma coisa importante para você despertar o entusiasmo ou a motivação do colaborador dentro de uma empresa é você colocar o propósito, é alinhar o propósito da empresa com o propósito pessoal. Então, me lembro, por exemplo, de um banco importante do Brasil, onde o seu superintendente foi office boy. E ele despertou esse interesse, ele foi o auto-coach, né? Vamos chamar assim. Fez um e ele foi galgando todas as funções, todas as responsabilidades dentro do banco, a chegar
ser o superintendente. Exato. O coaching, ele te dá essa possibilidade de fazer com que a pessoa desperte para isso? Exatamente. É essa a proposta? Exatamente. O coach ele funciona individual, né, como eu disse, ou pode funcionar em grupo. Eu atendo muitas pessoas individualmente. E, como você falou, ele fez o auto-coach. Isso é ótimo. A gente ensina também a pessoa a fazer o auto-coach. Acontece que, às vezes, a gente tem pontos cegos. Eu costumo falar assim, todo mundo precisa de um coach, todo mundo precisa de alguém que veja aonde você não está vendo. Então, quando você fala se ele fez o auto-coach, ótimo. Agora, algumas vezes você tem pontos cegos que te impedem de dar o próximo passo, de ir para o próximo nível. Então, tem que ter e aí o coach instrutor. ajuda você nesse sentido, exatamente. E você falou anteriormente do coaching financeiro. Como é que você está vendo a importância desse coach para esse momento político, econômico que estamos vivendo? Uau! Nossa, é muito importante. A questão financeira hoje está em foco, né? A gente está vivendo um momento aí que a gente chama de crise. Acontece que, dentro do mundo do coach, quando a gente fala em crise, a gente fica muito animado, porque crise é sempre sinal de oportunidade. Quando você está vivendo momentos que tem que mudar hábitos e tudo, surgem novas necessidades, surgem novas demandas. E para nós aí que estamos aí trabalhando com desenvolvimento, é sempre importante a gente focar naquilo que você pode ter de crescimento nesse momento. Qual é o crescimento que você... Então, o coach trabalha muito com pergunta, e talvez você aí em casa possa ter essa pergunta com você. Qual é o crescimento que você está sendo chamado a ter nesse momento de crise? Então, a questão financeira é uma delas. Então, talvez seja você começar a economizar, por um lado, e esse economizar é ótimo, porque também cria uma nova mentalidade em você de poupar e também de agariar, de poupar e segurar mais o dinheiro, e não apenas porque está faltando, e sim porque você pode, então, ter projetos e ter uma renda melhor, aumentar a sua renda também, né? Ter uma poupança, acho que é a palavra que eu quero expressar, ter uma meta, né? Uma meta também. E guardar para essa meta, exatamente, e guardar para essa meta. Porque muitas vezes as pessoas, até um momento de crise, talvez elas não estão se dando conta da sua meta. Então, tem pessoas que às vezes falam comigo assim, eu não tenho meta. E para quem não tem meta, Cristiano, como é que a gente faz? Dobra a meta. Cria a meta. Cristiano, um jargão. Então, fica aí, né? Qual o crescimento que você está sendo chamado a ter nesse momento de crise? Nessa questão do livro, Poder do Coaching. Poder. Às vezes o telespectador que está em casa, de repente, o próprio empresário, fala, poder. Isso não quer dizer a questão do autoritarismo em cima dos seus colaboradores, né? É uma questão do treinamento que ele deve ter. Gostaria que você falasse um pouco e explicasse um pouco dessa questão do treinamento do líder e que ele repasse isso aos seus colaboradores para que todos trabalhem no mesmo sentido, né? Ótimo, isso significa justamente isso, é você transmitir esse poder para as pessoas. O que a gente quer dizer com poder quando a gente está falando aqui dentro desse contexto do coach? É empoderamento, é empoderar as pessoas. Muitas vezes, o que quer dizer empoderar? É torná-las autolíderes. Elas poderem liderar a sua fala, o seu comportamento, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Empoderar as pessoas significa dizer que elas podem tomar decisões por elas mesmas. Dizer que elas têm um poder de decisão. Não significa autoritarismo, hierarquia. Não é nesse sentido que a gente está lidando com a palavra poder aqui. É no sentido de você se sentir empoderado. Porque muitas vezes, volto na questão da crise, a gente se sente desempoderado com as questões, se sente desamparado, né? E a gente usa 3 P's para criar desamparo. Se alguém quiser criar desamparo, é só você tornar a coisa bem pessoal para você, permanente, ou seja, isso nunca vai acabar, essa crise nunca vai acabar, e penetrante, ou seja, isso está afetando toda a minha vida. Não. Se você faz isso, você cria desamparo. Se você quer se empoderar, perceba que não é só com você que acontece isso. Perceba que é um momento. E perceba que é só uma parte da sua vida que está com essa situação. Você tem muitas outras coisas que você tem o poder de decisão na sua vida. Então, o poder é no sentido de empoderar as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Cristiano, a gente conversava agora na hora do intervalo, eu não vou citar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa empresa de telemarketing muito conhecida aqui em Juiz de Fora, e a gente via lá que a simplesmente mudança de um supervisor para o outro fazia a equipe se transformar. Com um supervisor batia as metas e com o outro não. Isso, nessa questão do coaching, isso também é trabalhado, essa questão do ouvido ativo do superior? A escuta ativa, né? Vamos dizer Exato, assim. a escuta ativa, você usou o termo perfeito agora. É a primeira das 5 habilidades básicas que todo coach deve ter. Então, quando você fala de um supervisor, de um superior que trabalhava bem essa escuta ativa, ele está trabalhando uma habilidade de coach. Coaching não é apenas uma profissão, é uma habilidade que você pode usar em vários contextos. Você é gerente, se você é vendedor, se você é diretor da Santa Casa, qualquer que seja a sua função, claro, né, dentro do seu contexto, você pode usar as habilidades do coach. Escuta ativa é a primeira, criar conexão com as pessoas, apoio é a segunda, na PNL a gente chama de rapport. É criar essa conexão física, emocional, identidade com as pessoas. Trabalhar os estados, porque quando você comunica com as pessoas, você não comunica apenas palavras, você comunica os seus estados emocionais. Então, essa é outra maneira, como você induz estados nas pessoas. Que estado você está sendo induzido agora? Interesse, aprendizado, curiosidade. Então, essa é a terceira habilidade, perguntas. Em vez de você dar resposta, você pergunta para a pessoa e a resposta vem da própria pessoa. É muito mais rico para ela essa resposta do que você dar uma pronta e você detectar os padrões de personalidade da pessoa, que aí isso te ajuda também a lidar melhor com ela. São as habilidades básicas que a gente trabalha no coach. Então, vocês estão lançando são 18 autores aqui. Eu e mais 17. Eu sou o único de Juiz de Fora. São vários do Brasil. Esse livro, ele dá uma espécie de um curso, ou existem cursos específicos para o coach? Aqui em Juiz de Fora temos. Aqui em Juiz de Fora, eu trabalho com treinamentos, né? Então aqui em Juiz de Fora, eu trabalho com os treinamentos, então até teve essa diferenciação no intervalo que a gente fala, coach e treinamentos. O coach, essa palavra tem sido muito usada no processo individual. Certo. Ou nesse processo em que a gente trabalha o potencial do indivíduo. Os treinamentos são, você treina as pessoas para uma habilidade, especificamente. Então, no caso, eu dou treinamentos também, eu vou dar um treinamento mês que vem de habilidades coach, essas 5 básicas, chama coach, a essência do coach na prática. Eu vou dar esse curso, né? E você pode, como eu disse, usar essas habilidades da forma que você quiser. No livro são apresentadas várias ferramentas. A gente usa essa palavra também, ferramenta, que é uma palavra muito usada para falar de como a gente trabalha alguns processos. Então, usa-se muitas ferramentas para a questão financeira, para a questão de planejamento. Então, como é que eu vou planejar a minha meta? Então, a gente tem várias formas de ajudar o cliente, ajudar o coach a poder idealizar, a poder planejar e a poder alcançar a sua meta. Essas ferramentas, então, estão no livro. Cada autor, né, cada capítulo fala de uma ferramenta específica. Como é que vocês definiram essas ferramentas? Porque no seu capítulo aqui você fala do Eneagrama, não é? Foi a ferramenta que você utilizou nesse processo? O Eneagrama, cada um falou da ferramenta que gosta mais. Esse foi o critério que foi usado, né? No meu caso, o Eneagrama, eu tenho uma história antiga com ele. Desde 2002 que eu conheço o Eneagrama. Dentro do âmbito religioso, os padres jesuítas gostam de usar muito o Eneagrama. Mas em 2009, eu comecei a buscar o Eneagrama num sentido mais empresarial. E foi aí, então, que eu ouvi falar de coach e tudo mais, e de toda essa realidade, PNL também. Então, assim, o Eneagrama é a ferramenta de autoconhecimento que eu mais trabalho, principalmente no processo de coaching, é quando você conhece a pessoa, quando a pessoa se conhece, fica muito mais fácil trabalhar o processo de desenvolvimento dela. Cristiano, a gente está falando muito aqui referente ao trabalho do coach, voltado mais para os gestores, para dentro da empresa, mas esse trabalho também é importantíssimo para a pessoa, né? Qualquer pessoal, né? Isso, qualquer pessoa. Eu tenho pessoas de várias áreas diferentes que fazem coach comigo, né? Na área
tanto pessoas que são donas de empresa, quanto pessoas que estão entrando como profissional dentro da empresa. Eu já treinei pessoas para isso, como pessoas que estão assim recomeçando a vida, dando um restart na vida. Eu quero recomeçar tudo, eu preciso refazer tudo. Também tem clientes assim. Então, o coach serve para várias áreas, para vários estágios que você tem. Basta você falar assim, eu quero ir para frente. Aí, então, você precisa de um coach. Se você falar assim, mas eu estou muito ligado atrás, no passado, etc., o coach talvez não seja o melhor para você. Talvez seja terapia, outras formas que o coach não atende. O coach atende o presente para o futuro. E aonde que o nosso telespectador vai poder encontrar esse livro? O livro está sendo vendido na livraria Vozes, na livraria Leitura, aqui em Juiz de Fora. Na Saraiva você encontra pela internet também, né? E no Brasil já está em várias livrarias. Aqui em Juiz de Fora, Leitura e Vozes. E aonde você tem dado aí os seus treinamentos? Qual o foco desses treinamentos você tem utilizado? O foco dos meus treinamentos, eu trabalho então com o coach, a PNL e essa ferramenta fantástica que é o Enneagrama, que até já tiveram pessoas aqui falando, o Getúlio, né, do Instituto Você teve aqui falando do Enneagrama, eu tive ano passado também. Né, eu vou dar agora, dia 15 de agosto, sábado agora, um workshop sobre Enneagrama e metas. Então é o processo do Enneagrama, dos 9 tipos de personalidades e com as metas. Esse sábado agora eu vou dar esse workshop. Né, aonde que vai ser? Qual o horário? O lugar onde eu tenho feito mais os meus treinamentos, workshop, é no Victory Suites, tá certo? Vai ser de 9 às 18. E quem tiver interessado pode entrar em contato comigo. Né, vai ser um prazer ter você lá. Eu costumo sempre dizer, conhece-te, aceita-te e supera-te. Contato 32-8410 5770. 57 70. Então, 8810 57 70. Eu tenho e-mail também, mas aí não sei. Tem o próprio Victory Suites, né, que deve estar... Pode dar algumas informações, se você quiser também, tem as redes sociais também, pode me procurar lá também nas redes, por e-mail também, né, cristiano_mdf@yahoo.com.br. Você também pode entrar em contato comigo direto pelo telefone. Tá certo, Cristiano. Obrigado pela participação na mesa de debates. Eu que agradeço. Pelo trabalho. E antes da gente encerrar, rapidamente, doutor Renato, vai ter festividades para a comemoração dos 161 anos? Está tendo festividade, já tivemos uma missa. A missa que ele perguntou foi, o Steca já tinha comentado comigo, foi no dia 6 de agosto, porque o 6 de agosto que é o aniversário da Santa Casa. Foi ali que fez 161 anos. Está tendo agora uma jornada médica, vão ter os transplantes, vão ter também uma jornada de cirurgia de mão e vários outros tipos de apresentações que nós vamos ter nesse período de aniversário da Santa Casa. Não temos inauguração, mas teremos inauguração em outubro, que seria a nova unidade intermediária neonatal, com 30 leitos, praticamente à disposição do Sistema Único de Saúde. Antes de terminar, eu gostaria de passar a você, Marlan, aqui e a mesa de debate e a TVE, é um relatório anual 2014, ótimo. Muito obrigada. Da Santa Casa. E gostaria de passar também aos membros da mesa aqui agora, é o jornal nosso que chama Santa Casa em Pauta, e que é mais atual, está aqui para você, Marlan, para a Josane. Obrigada. A Josane, e passar para o Steca também, o jornal A Santa Casa em Pauta. Tá certo, doutor Renato, obrigado pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria só de agradecer a TVE e a mesa de debate por essa oportunidade de participar desse programa e trazer alguma coisa da Santa Casa. Tá certo. Gostaria de agradecer também a participação dos nossos debatedores. E a você, muito obrigado pela companhia. A mesa de debates volta amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela TVE Juiz de Fora. E você pode assistir a reprise deste programa hoje às 5h35 da tarde. E em seguida, as principais notícias da cidade no Jornal da TVE. Uma boa tarde a todos e até amanhã.